quem era o pensamento que acabou de atravessar a sua mente? Acostumamo-nos a considerar esse monólogo interior uma parte inseparável de nós, uma constante absoluta da nossa existência, o alicerce da nossa individualidade. Mas e se essa voz for apenas uma compilação finamente montada de ideias alheias, medos impostos e desejos artificialmente instalados, que você erroneamente percebe como sua própria identidade? A neurobiologia está muito à beira de uma descoberta arrepiante que desmantela o mito antropocêntrico do livre-arbítrio. Aquilo que orgulhosamente chamamos de escolha consciente é, na grande maioria dos casos, apenas uma racionalização post-factum. O seu cérebro toma decisões milissegundos, e às vezes segundos, antes que a consciência sequer registre esse facto. Você não toma decisões em tempo real, você apenas recebe uma mensagem neuroquímica de que ela já foi tomada, acompanhada pela agradável ilusão da sua própria autoria. A ilusão do próprio eu é, talvez, o mecanismo de defesa mais perfeito criado pela evolução. Destina-se a proteger a nossa psique do horror existencial de perceber a nossa própria automatização. Não seremos nós meros algoritmos biológicos complexos, executando cegamente um código escrito pelo ambiente. Cada posição política sua, cada gosto estético, cada reação emocional a um estímulo tem o seu arquiteto invisível. Funcionamos num mundo onde a atenção humana se tornou o recurso mais caro e cobiçado, e a consciência transformou-se num campo de batalha contínua e silenciosa. Se você acredita sinceramente que as suas convicções lhe pertencem exclusivamente, tente rastrear a gênese de pelo menos uma delas. Inevitavelmente, descobrirá que fios ténues se estendem a uma manchete habilmente formulada, a uma frase ouvida por acaso, ou uma campanha de informação cuidadosamente planeada que se integrou sutilmente na sua visão de mundo, enraizou-se e mimetizou-se como sendo a sua própria opinião. Consideremos o cenário mais banal do cotidiano. Você entra numa cafetaria, olha para o menu e pede uma bebida. Está absolutamente convencido de que é a sua livre escolha, ditada pelo seu gosto único e pelo seu humor atual. Mas já pensou em como esse humor foi construído? A música, com um ritmo precisamente calibrado de 60 batidas por minuto, desacelera imperceptivelmente os seus movimentos, fazendo demorar mais o olhar na montra. A iluminação quente e focada sobre as sobremesas mais caras torna-as visualmente mais atraentes, estimulando a produção de saliva a um nível fisiológico básico. O aroma de baunilha, artificialmente sintetizado e disperso através de um sistema de ventilação oculto, ativa instantaneamente o sistema límbico, induzindo uma falsa sensação de nostalgia, segurança e conforto. Até a ordem dos itens no menu é projetada de acordo com princípios rigorosos de distorções cognitivas. O efeito de ancoragem, onde o item mais caro é colocado em primeiro lugar, força-o a comparar todos os preços subsequentes de uma forma que beneficia o estabelecimento, criando a ilusão de uma compra vantajosa. O seu cérebro processa obedientemente esses estímulos invisíveis, liberta dopamina, e você pronuncia o nome da bebida. Você pensa que quis esse café. Na verdade, foi habilmente conduzido ao momento em que qualquer outra escolha se tornou psicologicamente desconfortável. O mesmo, mas em escalas significativamente maiores, acontece a cada segundo da sua interação com o espaço digital. Cada movimento do dedo no ecrã, cada micropausa do olhar sobre fotografias, é registado, analisado e transformado numa arma contra a sua própria autonomia. Os algoritmos há muito ultrapassaram a fase de mera previsão do nosso comportamento, agora eles o constroem ativamente. Ao moldar a sua bolha de informação pessoal, modelos matemáticos invisíveis determinam o que você temerá amanhã, contra quem direcionará a sua raiva e o que considerará verdade inegável. Esta é uma arquitetura de escolha perfeita, onde as paredes são absolutamente transparentes, mas é impossível ir além dos seus limites simplesmente porque você nem sequer suspeita da sua existência. Não lembra isso a situação de um prisioneiro que se integrou tão profundamente no sistema da sua prisão que passou a considerar os muros da cadeia os limites do próprio universo? A nossa consciência é apenas uma interface de utilizador simplificada. A sua principal tarefa é ocultar os processos computacionais extraordinariamente complexos, muitas vezes aterrorizantes, que ocorrem incessantemente na escuridão do subconsciente. Quando declaramos com confiança, eu quero, eu acredito, eu decidi, estamos apenas a expressar o resultado final de uma equação cujas variáveis foram definidas por outra pessoa. Destruir essa ilusão é doloroso, pois exige o reconhecimento da nossa vulnerabilidade fundamental perante a máquina colossal da programação social e tecnológica. Mas só ao questionar radicalmente a soberania dos nossos próprios pensamentos é que se pode dar o primeiro e mais difícil passo para uma verdadeira compreensão da natureza da nossa mente. Se não somos os autores dos nossos desejos, quem ou o que realmente segura a pena com que se escreve o guião da nossa vida?
A resposta a esta pergunta está oculta nos mesmos mecanismos que, agora, neste exato momento, estão a escanear, analisar e a reformatar sutilmente a sua realidade. Nós costumamos considerar a nossa própria consciência como um território soberano, uma fortaleza impenetrável, onde nascem os nossos verdadeiros desejos, elevados ideais e imperativos morais. No entanto, a realidade científica propõe um cenário para a nossa existência consideravelmente mais sombrio. Aquilo que orgulhosamente chamamos de eu é apenas uma interface, uma fina camada de ilusão, sob a qual fervilha um impiedoso ditado bioquímico. Não seremos nós meros escafandros biológicos, controlados por entidades que evoluíram bilhões de anos antes do surgimento do primeiro hominídeo. Deixam ao nível do trato gastrointestinal, à escuridão do âmago humano. Ali reside um exército trilionário de micro-organismos, cujo peso total excede o do nosso cérebro. Estes não são simbiontes passivos, mas sim o governo sombrio da nossa fisiologia. O microbioma possui um genoma próprio, que supera o humano em centenas de vezes, e essa colossal potência genética é empregada na síntese contínua de neurotransmissores. Mais de 90% da serotonina, a molécula responsável pela nossa sensação de felicidade, relevância social e tranquilidade, é produzida precisamente por bactérias no intestino, e não por neurónios na cabeça. Cerca de metade da dopamina, o nosso principal motivador e fonte da antecipação da recompensa, tem a mesma origem. Quando surge um desejo irresistível por um alimento específico, será que é mesmo a sua escolha gastronómica pessoal? Dados experimentais sugerem que certas estirpes de bactérias, que se alimentam de açúcares ou gorduras, são capazes de enviar sinais diretos através do nervo vago, diretamente para o cérebro. Este nervo funciona como uma autoestrada de informação de alta velocidade, mas o tráfego nela é predominantemente unidirecional, do intestino para a caixa craniana. As bactérias alteram a atividade dos receptores gustativos, provocam disforia e literalmente forçam o hospedeiro a consumir aquilo que é necessário para a sua própria proliferação. Nós experienciamos isso como um desejo pessoal, sem suspeitar que estamos apenas a cumprir uma ordem, codificada em impulsos químicos. O nosso humor, o nível de ansiedade, a capacidade de concentração e até a propensão à depressão grave, tudo isso correlaciona-se indissociavelmente com a composição da microflora. A aniquilação de certas bactérias é capaz de transformar uma personalidade confiante num paranoico. Mas o microbioma é apenas metade da equação nesta arquitetura de subjugação. A outra parte da máquina de controlo, o sistema endócrino. Os hormônios agem como modificadores globais da realidade, capazes de reescrever as nossas coordenadas morais em tempo real. A oxitocina é frequentemente romantizada como a molécula do amor e do apego. Contudo, a neurobiologia revela o seu lado sombrio, evolutivo. Este neuropeptídeo, de facto, intensifica a empatia e a confiança, mas exclusivamente para os membros do seu grupo. Simultaneamente, ele eleva drasticamente os níveis de agressão, desconfiança e xenofobia em relação aos estranhos. Poderemos sequer falar de ética objetiva, se as nossas decisões sobre misericórdia ou crueldade dependem da concentração atual de alguns aminoácidos no hipotálamo. Consideremos o impacto do cortisol e da testosterona no córtex pré-frontal, a mesma área do cérebro responsável pelo controle racional, planeamento a longo prazo e a supressão de impulsos animais. Em momentos de fortes picos hormonais, a conexão entre a amígdala, o gerador de emoções primitivas, e os centros racionais enfraquece fisicamente. O stress crónico literalmente remodela as redes neuronais, forçando o cérebro a priorizar a sobrevivência imediata em detrimento de dilemas morais complexos. Uma personalidade complexa e multifacetada é instantaneamente reduzida a instintos básicos de dominância ou fuga. Psiquiatras forenses sabem há muito que um desequilíbrio crítico de certos hormônios leva estatisticamente mais frequentemente à violência. A justiça condena o indivíduo, embora o ato de agressão seja frequentemente iniciado pela sua bioquímica temporariamente quebrada. Onde, então, termina a química e começa a verdadeira personalidade? Se as nossas simpatias são formadas por micróbios, a agressão é ditada por hormônios, e a capacidade de compaixão é rigidamente regulada por neuropeptídeos, o que resta para o livre-arbítrio. Observando esta dança incessante de moléculas, é impossível evitar o pensamento de uma perda total de controle biológico. Somos um ecossistema complexo, um campo de batalha onde bilhões de micro-organismos e compostos químicos competem pelo direito de apertar o botão certo no nosso sistema nervoso. Cada passo, cada paixão, cada acesso de raiva ou ato de autossacrifício é meticulosamente calculado e desencadeado por processos que não podemos nem sentir nem conscientemente parar.
A ilusão de controle absoluto é mantida pelo cérebro apenas para que o organismo continue a funcionar, não caindo em torpor pela consciência da sua própria mecanização. Por trás das portas fechadas da nossa consciência, não há nenhum comandante supremo. Há apenas um oceano escuro e pulsante de microbioma e tempestades hormonais cegas, que atiram impiedosamente a nossa mente contra os rochedos da inevitabilidade biológica. Não parece agora que a nossa vida é apenas a visualização de um filme, cujo guião é escrito por bactérias e glândulas, enquanto nós, ingenuamente, continuamos a considerar-nos os realizadores. Tocamos o vidro liso de nossas telas centenas de vezes ao dia, ingenuamente acreditando controlar o fluxo de informação e manter o pulso do mundo em nossas mãos. No entanto, do outro lado do display, desenrola-se um jogo completamente diferente, cujas regras são escritas na linguagem do aprendizado de máquina, e as apostas são medidas em destinos humanos. Cada deslize, cada milissegundo de um olhar demorado sobre fotografias, cada gosto, não é apenas uma ação fortuita. É uma gota de dados inestimável, alimentando a colossal arquitetura do controle digital. Não estaremos nós testemunhando como um instrumento de comunicação inofensivo evoluiu para o mais sofisticado mecanismo de engenharia social da história. As plataformas modernas há muito deixaram de ser meras vitrines para a troca de notícias ou fotografias, elas se transformaram em laboratórios invisíveis e globais, onde o objeto de um experimento contínuo e impiedoso é a própria consciência humana. Nessa interação assimétrica, de um lado, está o cérebro humano com suas vulnerabilidades evolutivas, e do outro, supercomputadores trabalhando 24 horas por dia para explorar essas vulnerabilidades. No cerne dessa arquitetura grandiosa reside uma compreensão profunda, quase cirúrgica, da nossa neurobiologia. A evolução ensinou o ser humano a buscar nova informação para sobreviver, recompensando cada busca bem-sucedida com uma microdose de dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer. Gigantes tecnológicos quebraram esse antigo código biológico, transformando a curiosidade natural num laço dopaminérgico infinito. A mecânica do feed de notícias infinito foi conscientemente copiada de máquinas caça-níqueis e baseia-se no princípio da recompensa imprevisível. Nunca sabemos ao certo o que o próximo deslize do dedo trará, um vídeo engraçado, uma notícia alarmante que fará o coração bater mais rápido, ou uma validação social na forma de um comentário. Essa incerteza artificialmente criada mantém o sistema nervoso em um estado de expectativa constante e exaustiva, forçando-nos a retornar à tela repetidamente, mesmo quando os olhos doem e a mente suplica por descanso. Nossa atenção, capacidade de concentração e até mesmo a capacidade de entediar-se foram transformadas no recurso mais valioso da era, uma matéria-prima extraída de nossa psique sem nosso consentimento consciente, deixando para trás apenas exaustão cognitiva. Mas reter a atenção é apenas a primeira, a etapa mais básica, do funcionamento dessa máquina. A verdadeira e profunda transformação ocorre quando os algoritmos começam a moldar uma realidade personalizada e hermética ao nosso redor. Analisando nossos medos ocultos, preferências políticas e traumas psicológicos, a inteligência artificial cria uma bolha de informação ideal para cada usuário. É um espaço específico onde cada notícia, cada postagem e cada recomendação apenas confirmam nossas crenças já existentes. Inicialmente, isso cria uma agradável ilusão de conforto e segurança, pois o mundo parece lógico, e todos ao redor parecem compartilhar de nossos pontos de vista. Mas não nos tornamos prisioneiros do nosso próprio reflexo, trancados em uma sala de espelhos distorcidos. Nesse isolamento digital acolhedor, o pensamento crítico atrofia-se por falta de uso. O algoritmo corta pontos de vista alternativos não por alguma censura ideológica, mas por uma fria otimização matemática do engajamento. A máquina aprende rapidamente que a raiva, a radicalização e a indignação mantêm o usuário online muito mais eficazmente do que uma análise calma e ponderada. Assim, a sociedade fragmenta-se silenciosamente em milhões de realidades isoladas, que já não possuem um fundamento comum de verdade objetiva, perdendo a capacidade de diálogo. O aspecto mais assustador deste sistema reside na sua capacidade não apenas de prever nosso comportamento, mas de modificá-lo imperceptivelmente em um nível fundamental. Quando consumimos por anos conteúdo meticulosamente selecionado e ponderado pela máquina, nossos referenciais morais, noções de normalidade e objetivos de vida sofrem uma corrosão lenta e irreversível. Não é a propaganda grosseira do século passado, que provocava resistência natural por sua obviedade e insistência. São desvios microscópicos e diários na percepção. O algoritmo sabe exatamente a que horas do dia estamos mais vulneráveis à manipulação emocional, quais gatilhos visuais nos fazem sentir inferioridade, e quais palavras despertam o desejo de comprar ou odiar. Reduzindo toda a complexidade e multifacetado mundo real a reações binárias primitivas,
O sistema programa a visão do mundo humana tão metodicamente quanto um engenheiro escreve código de software para um robô. Podemos, depois disso, dizer com certeza que os pensamentos que surgem em nossa mente antes de dormir são realmente nossos, e não o resultado natural de um longo processamento algorítmico de nossa consciência. Encontramo-nos numa armadilha histórica sem precedentes, onde o mais alto nível de desenvolvimento tecnológico é acompanhado por uma perda catastrófica da autonomia cognitiva. As redes, criadas com o propósito utópico de unir a humanidade, construíram as mais altas muralhas invisíveis entre nós, usando a arquitetura de nosso próprio cérebro como material de construção para essas paredes. Nesse sistema de coordenadas, cada emoção humana é monetizada impiedosamente, cada fraqueza psicológica é meticulosamente catalogada para uso futuro. Em vez de expandir os horizontes de nosso conhecimento, o ecossistema digital os restringe ao tamanho da tela de um smartphone, oferecendo um sucedâneo de vida brilhante, mas vazio, em vez de uma experiência genuína. Nesta escuridão cibernética silenciosa, onde algoritmos sem alma ditam o ritmo de nossa respiração informacional, surge a pergunta mais assustadora da era moderna. Permanece o ser humano um sujeito livre do seu próprio destino, quando sua realidade é reescrita a cada segundo por um código frio, cujo único objetivo é a maximização do lucro através do controle total e absoluto sobre para onde nosso olhar se dirige? A ilusão da própria singularidade é o mais perfeito mecanismo de defesa que a psique humana alguma vez criou. Nascemos com um espaço de percepção completamente vazio, mas já nos primeiros segundos de vida, arquitetos invisíveis da sociedade começam a carregar ali o software básico. Aquilo que é convencionalmente chamado de código cultural é, na verdade, um conjunto de algoritmos rigorosos que definem os limites do nosso mundo. Desde os primeiros cantos de embalar, desde as primeiras histórias sobre o certo e o errado, sobre heróis e párias, uma jaula invisível, mas extraordinariamente sólida, é erguida em torno da nossa consciência. A linguagem pela qual aprendemos a pensar já contém hierarquias ocultas e preconceitos de gerações passadas. Mal sabemos andar, e a sociedade já deposita na nossa rede neural as coordenadas do que será considerado sucesso e do que será um fracasso fatal. Não serão as nossas convicções mais profundas apenas o eco de vozes alheias que ouvimos na infância com tanta frequência que, com o tempo, passamos a considerá-las o nosso próprio monólogo interior. Consideremos a anatomia dos nossos sonhos. O desejo de prestígio, o triunfo na carreira, a família idealizada de um outdoor publicitário ou o consumo de status, serão estas realmente necessidades orgânicas da natureza humana? A indústria da programação social funciona impecavelmente, pois não força a agir sob a ameaça de violência física. A sua maior proeza reside em fazer com que o próprio objeto deseje ardentemente o que é vantajoso para o sistema. O sonho do sucesso é meticulosamente construído nos laboratórios da cultura de massas, filigranamente embalado no cinema, na literatura e nos feeds infinitos das redes sociais. Gastamos décadas de vida, esgotamos os nossos próprios recursos biológicos, correndo atrás de miragens que alguém mais diligentemente colocou no nosso horizonte. A propaganda moderna há muito que transcendeu os limites dos slogans políticos primitivos. Hoje é uma hipnose social subtil, abrangente, que está dissolvida no próprio ar. Ela dita não apenas em quem votar, mas também o que considerar belo, quem odiar, do que rir e pelo que se sacrificar. Esta hipnose funciona graças à repetição contínua de padrões que contornam habilmente as barreiras do pensamento crítico e se incorporam diretamente no subconsciente. A neurobiologia provou há muito tempo que o nosso cérebro nos recompensa com dopamina pela aprovação social. O sistema conhece este código de acesso e usa-o, transformando-nos em dependentes de avaliações externas. Mas a arquitetura do controlo não se sustenta apenas em estímulos artificiais e desejos impostos. O seu fundamento mais seguro é a engenharia do medo. As nossas fobias mais fortes muitas vezes não têm qualquer relação com o instinto natural de autopreservação. O medo de não corresponder aos padrões estabelecidos, o terror noturno da condenação pública, o pavor de pânico do isolamento social, são vírus da mente artificialmente cultivados. A sociedade demarca os limites do permitido com cercas elétricas invisíveis, basta dar um passo fora da narrativa aceite, e o mecanismo de ostracismo social é acionado instantaneamente. Como seres sociais, somos biologicamente programados para ter horror à expulsão da alcateia, e este medo paralisa a vontade muito mais eficazmente do que quaisquer grilhões reais. Diariamente tomamos milhares de decisões, acreditando sinceramente na liberdade do nosso próprio arbítrio. Desde pequenos hábitos cotidianos até estratégias de vida globais, parece-nos que estamos no comando. No entanto, cada uma das opções disponíveis é previamente filtrada por uma censura invisível.
É-nos simplesmente oferecida a ilusão de escolha dentro de um menu rigorosamente aprovado. Mesmo qualquer revolta contra o sistema é, na maioria das vezes, apenas outra forma de comportamento predeterminada, que a sociedade também sabe monetizar e absorver, transformando o protesto em mais uma tendência de moda. Espreitar por trás da cortina da própria consciência é arriscar ver o vazio onde costumávamos ver o nosso eu. Quantos por cento da nossa personalidade nos pertencem realmente? Com os olhos de quem olhamos para este mundo quando emitimos juízos. Quando sentimos triunfo ou mergulhamos na depressão por não corresponder às expectativas, de quem são realmente essas emoções, as nossas próprias, ou reações magistralmente orquestradas de um mecanismo perfeitamente ajustado que funciona impecavelmente na matriz da hipnose social? A resposta a esta questão é capaz de destruir a realidade de qualquer pessoa que se atreva a procurá-la até ao fim. Sinto uma certeza absoluta de que foi você quem decidiu ler ou ouvir estas palavras. Esta sensação de subjetividade própria parece tão inabalável que qualquer dúvida a seu respeito provoca uma resistência instintiva. Levanta a mão, dá um passo, escolhe café em vez de chá e acredita que cada um destes atos é o resultado da sua vontade consciente e soberana. Contudo, a ciência disseca impiedosamente esta ilusão reconfortante, deixando-nos face a face com a mais aterrorizante descoberta da neurobiologia moderna: a consciência não decide nada. Regressemos aos clássicos experimentos de Benjamin Libet, que pela primeira vez abriram uma brecha na muralha da nossa autoconfiança. Através da eletroencefalografia, foi registado o chamado potencial de prontidão, uma atividade cerebral específica que surge centenas de milissegundos antes de a pessoa tomar consciência do seu desejo de realizar um movimento. Aparentemente, frações de segundo não teriam importância crítica, mas este foi apenas o começo. As modernas tecnologias de ressonância magnética funcional transformaram esta anomalia científica num verdadeiro horror existencial. Investigadores do Instituto Max Planck foram significativamente mais além. Propuseram aos participantes que pressionassem um de dois botões à sua escolha, observando a atividade cerebral em tempo real. Os resultados revelaram-se devastadores para o conceito de livre-arbítrio. O scanner registava padrões de atividade neural que indicavam inequivocamente qual botão a pessoa escolheria, uns impressionantes 7 a 10 segundos antes que ela própria tomasse consciência da sua escolha. 10 segundos, na escala da neurobiologia, não é apenas um atraso, é uma eternidade. Enquanto você hesita, pondera argumentos e acredita que está a realizar um complexo processo analítico, o seu cérebro já tomou a decisão há muito tempo. Sob a superfície lisa da nossa consciência esconde-se um fluxo caótico de dados, um código biológico primordial que pode ser imaginado como um conjunto de símbolos sem sentido, mais ZU. Este ruído neural, esta sombria mistura de descargas elétricas e reações bioquímicas nos gânglios basais e no córtex pré-frontal, é o verdadeiro autor das nossas ações. A consciência, neste sistema, não desempenha o papel de diretora executiva. Funciona mais como um departamento de relações públicas, cuja única tarefa é, post factum, inventar uma justificação racional e socialmente aceitável para uma decisão que foi tomada na escuridão abissal da caixa craniana. Não seremos nós meros reféns desta complexa máquina biológica. Cada ato de heroísmo, cada explosão de ódio, cada paixão ou traição, tudo isto é apenas uma cascata determinista de íons de sódio e potássio que atravessam as membranas celulares. As nossas ações são ditadas por uma lotaria genética, pelos níveis hormonais no sangue, pela arquitetura das redes neuronais moldada por traumas de infância, e até mesmo pelo que comemos ao pequeno almoço. Nesta cadeia ininterrupta de causas e efeitos, simplesmente não há espaço para um eu independente e incorpóreo que pudesse intervir e alterar o curso dos acontecimentos. A tomada de consciência deste facto paralisa. Se todas as nossas escolhas são apenas o resultado matematicamente inevitável de estados anteriores da matéria, a própria linha entre o bem e o mal, entre culpa e mérito, é apagada. A justiça, a moral, as instituições sociais, tudo isto se baseia na suposição de que o indivíduo poderia ter agido de forma diferente. Mas a neurobiologia afirma, não podia. No momento de cometer um crime ou de criar uma obra-prima, a configuração das sinapses e o equilíbrio químico do cérebro tornavam qualquer outro cenário fisicamente impossível. Habituámo-nos a considerar-nos os condutores da viagem das nossas próprias vidas. Mas a realidade objetiva aponta que somos apenas passageiros, confinados no banco de trás de um veículo autónomo. Resta-nos apenas olhar pela janela, observando como o corpo reage a estímulos, e confortar-nos com a ilusão de que somos nós quem segura o volante. Esta é a forma mais profunda de alienação, tornar-se um espectador impotente no cinema da própria mente,
onde o filme já foi rodado e o final determinado muito antes de as luzes se apagarem na sala. A escuridão da caixa craniana oculta o mecanismo mais complexo do universo conhecido. Bilhões de neurónios tecem, a cada segundo, uma teia de decisões que ingenuamente consideramos nossas. Não seremos meros passageiros num transporte cujo percurso foi traçado pela evolução, por traumas antigos e por reações químicas. A ilusão de controle é o mecanismo de defesa mais sofisticado da nossa psique. Justificamos explosões de raiva, desejos súbitos ou medos inexplicáveis com complexas concepções filosóficas, embora a verdadeira causa se esconda, muitas vezes, na banal flutuação dos níveis de cortisol ou dopamina. A nossa consciência assemelha-se a um feixe de lanterna, que arranca da escuridão apenas os fragmentos de realidade que o cérebro já selecionou, processou e preparou para consumo. Podemos sequer reivindicar a autoria da nossa própria vida, se cada passo que damos é ditado pela arquitetura de redes neuronais, formadas sem o nosso consentimento. Imagine este código primordial da nossa psique como um conjunto caótico de símbolos, um ruído incompreensível, algo como um sinal danificado que pulsa incessantemente em segundo plano. Este ruído branco do subconsciente dita padrões de comportamento, forçando-nos a girar em círculos dos mesmos erros. Reagimos a gatilhos antes mesmo que o neocórtex consiga processar a informação. A amígdala já soa o alarme, libertando na corrente sanguínea um cocktail de hormonas de stress, e nós, apenas a posteriori, inventamos uma explicação racional para o nosso pânico ou agressão. Não será isto viver numa prisão invisível, onde as grades são construídas pelos nossos próprios sinapses? Contudo, é precisamente nesta verdade fria e impiedosa que reside a semente da verdadeira libertação. O reconhecimento da nossa própria condicionalidade biológica não é uma derrota. É catarse. É o momento em que as cortinas caem e finalmente vemos os verdadeiros cabos e engrenagens que movem o palco. Aceitar a nossa natureza animal, algorítmica, confere uma força incrível, pois é impossível reprogramar um sistema cujas leis não se compreendem. Aquele que nega os seus próprios instintos está condenado a permanecer o seu instrumento cego. Por outro lado, quem encara a sua máquina interna, tem a oportunidade de tocar no painel de controlo. O caminho para a libertação passa pela consciência, mas não aquela vendida em práticas esotéricas populares. É uma consciência como um misturi cognitivo, como uma ferramenta analítica impiedosa. É a capacidade de desmembrar as próprias reações em átomos, em tempo real. Entre o estímulo que atinge o sistema nervoso e a nossa reação a ele, existe uma lacuna microscópica. Uma fração de segundo. Nesta minúscula fenda espaço-temporal, esconde-se a nossa liberdade. A tarefa não é destruir emoções ou apagar instintos básicos, isso é fisiologicamente impossível. A tarefa é expandir essa lacuna, transformando-a num território de escolha consciente. Cada pensamento automático que nos atravessa a mente deve ser considerado uma hipótese, e não uma verdade absoluta. Será esta ameaça realmente real, ou apenas o eco de um antigo mecanismo de sobrevivência ativado por um sinal falso? Será este impulso dopaminérgico instantâneo realmente necessário, ou é apenas uma armadilha astuta de um ambiente que decifrou o código do nosso sistema de recompensa? Questionar as próprias reações é o trabalho intelectual mais complexo de que um ser humano é capaz. É um ato de rebelião interna contra a ditadura do próprio cérebro. A neuroplasticidade é a nossa ferramenta para hackear o sistema. O cérebro é capaz de alterar a sua estrutura sob a influência da atenção focada. Cada vez que uma reação automática é conscientemente inibida, um novo caminho neuronal é traçado. No início, é como abrir uma trilha através de uma selva intransponível, o que exige um gasto colossal de energia. O sistema nervoso resistirá, atirando-nos racionalizações, provocando colapsos emocionais, tentando arrastar-nos de volta para as cômodas e largas autoestradas dos velhos hábitos. O pensamento crítico não deve ser direcionado apenas para o mundo exterior, para os fluxos de informação ou para os dogmas sociais. O seu alvo principal, o mais vulnerável, somos nós próprios. Os nossos preconceitos, as nossas distorções cognitivas, as nossas ilusões favoritas. A retomada do controle começa com a disposição de admitir que, na maior parte do tempo, a gestão está nas mãos de um piloto automático cego. Quando se começa a rastrear como a raiva se forma, como a ansiedade nasce, como o desejo é construído, ocorre uma mudança fundamental. A posição de observador passivo, ligado a um aparelho de suporte de vida, desaparece. Surge a posição de operador. Este processo nunca será fácil ou confortável.
Exige o distanciamento frio de um investigador que estuda um vírus perigoso no laboratório da sua própria consciência. Mas é o único preço a pagar pelo direito de se autodenominar o arquiteto do seu próprio destino. Observar. Analisar. Não confiar no primeiro impulso. Só assim, passo a passo, milímetro a milímetro, se pode arrancar o controle das mãos da inércia evolutiva. Só assim se pode tornar algo mais do que apenas um conjunto de reações químicas na escuridão da caixa craniana.